Tinha na Áustria, Alemanha e Você Holanda. falou que ia lá pra ficar no time B e depois ver o que aconteceu. Exato. Como foi. E aí foi, então. Só que nessa daí, né, acho que como bastante jogador passa, né, essa transição pro time principal não foi tão simples, né, porque eu fiz... É até complicado de explicar. Eu fiquei o primeiro ano no time B, e depois, que pra mim foi um dos golpes mais complicados que foi que eu esperava o quê? Que eu fosse fazer pelo menos uma pré-temporada com o time profissional, né? Porque eu tava indo bem no time B e tudo mais. E daí eles me propuseram pra poder jogar era um time que jogava na mesma divisão que eu jogava no time B, era a terceira divisão da Áustria. Tá. Só que era um time de bairro, vamos dizer assim, um time muito pequeno, né? Só que eles estavam brigando pra subir. Porque na época, como é time B, lá tinha a regra, né? Que o time principal, o segundo time tem que jogar 2 divisões abaixo. Não pode subir para a segunda divisão. Exato. E aí eu fui jogar para esse time, como forma de empréstimo, um time que era uma cooperação Cristinho, para poder eu jogar como 15 jogos que faltavam ainda, para jogar tipo como se fosse 15 finais. E isso podia me ajudar no meu desenvolvimento e tudo mais. E se eu fosse bem, era eu e mais 2 meninos, e se nós fôssemos bem, eles subiam a gente pro profissional. No começo você acha que é balela, né? Você fala, acho que vão falando isso, mas estão me julgando de canto, né? Mas eu falei, eu tava na terceira divisão da Áustria, eu ia pra onde? Quem que ia me querer naquele momento, né? E só pra deixar claro também, né? Eu fiquei até os 19 anos, até o final do primeiro ano lá, eu passei toda a minha carreira sem empresário. Meu empresário foi meu pai. Sério? Então, quem que ia tocar isso pra mim? Quem que ia me direcionar, né? Enfim, aí eu falei, beleza, aceito, vambora. É o que tem, vamos pra cima. E de fato eles cumpriram, eu fui bem, joguei, só que faltando 2 jogos pra acabar, eu machuquei. Só que mesmo assim eles já tinham me falado que eles iam me subir profissional. Então eles retornaram pro Red Bull Salzo, já subindo profissional. Falei, legal, que bom, cumpriram o que falaram. E eu fui o único, os outros 2 eles não subiram. Então era real mesmo a parada. Era real. Aí o do que subiu profissional mudou. O treinador chegou totalmente uma gestão nova lá no Red Bull, onde eles mudaram toda a filosofia que se manteve até hoje. Um diretor que se chamava Ralf Harnick e um treinador que se mostrou depois meu pai, que se chama Roger Schmidt. E esse cara chegou lá, só que como eu tava lesionado, nos primeiros meses, depois que eu retornei de lesão, eu não joguei. O que você machucou lá? Eu machuquei o 5º metatarso, eu quebrei, por estresse, fratura por estresse. E aí eu fui, fiquei lá naquela de treino profissional e joga no time B. Treino profissional, joga no time B, só que passando 6 meses, eles me desceram de fixo novamente pro time B. Putz. E aí eu não queria de jeito nenhum. E eu sempre fui um cara muito paciente, né? Tudo mais, mas pra mim aquilo lá era inaceitável e tudo mais. Mais uma vez, não tive escolha, não tive o que fazer e aceitei. E aí foi que daí eu joguei. Só que naquele momento, só pra você entender, né? Aí eu não sei o que aconteceu. Eles fizeram. O time não se chamou mais Red Bull Juniors, o time B, e passou a se chamar FC Liefering. E com isso, não sei como, eles conseguiam fazer com que o time subisse da terceira pra segunda divisão. Pra diminuir esse gap aí entre time B e time A. E aí então eu fui jogar lá brigando pra subir divisão. E aí joguei, fui tudo bem, deu tudo certo, tava jogando bem, de volante até e tudo mais. Até que faltando. Aí a gente foi campeão, e pra ser campeão você tinha que disputar um playoff pra subir com o campeão de outra área. Então a gente era leste e foi campeão jogar contra o campeão da área ala sul, sei lá. Sim. Aí, esses 2 jogos pra mim eu falo que mudou a minha vida, assim, que a minha vida dali, eu não sei, se eu não tivesse acontecido o que eu vou falar, minha vida seria completamente outra, que foi que teve 2 jogos, o primeiro a gente ganhou de 2-0 em casa, e o segundo a gente decidiu lá na casa deles. Só que entre esses 2 jogos foram 3 dias e meu empresário chegou, na época eu já tinha daí, falou, e aí, vocês vão renovar o contrato dele? Não, porque o contrato dele tá acabando agora. Eles falaram, a gente quer renovar, mas vamos esperar o último jogo. E aí aquela história, né? A mãozinha de Deus mais uma vez ali me guiando, que nesse jogo, jogando de volante, em 4 minutos de jogo eu faço um golaço fora da área. Pô. E aí a gente ganha de 3-0, sobe de divisão. Eu falei, sou pioneiro em muita coisa no Red Bull, fui pioneiro, time que subiu de divisão. E no vestiário ele falou, já vou mandar o contrato pra você de renovação. Eu falei, tudo bem. Aí só que eu vim de férias no Brasil, porque a gente nunca sabe, às vezes fala e não faz. E ele foi e de fato enviou o contrato, renovei meu contrato por mais 2 anos e tudo certo. Aí eu subi e novamente meu treinador ainda estava lá, né, o Roger Schmidt, um cara que a partir de agora vai se tornar meu pai. Eu fui
E eu subi, só que eu subi como volante, porém eu sempre joguei de zagueiro também, né? E na época tinha já 4 zagueiros, era a 5ª opção. Assim, então, assim, eu tava já subi numa situação complicada. Mas tudo bem, vambora. Aí, prestes aí pra uma pré-temporada, já tinha 2 jogadores lesionados e os 2 titulares iam jogar. Aí um desses titulares acordou no dia seguinte com uma dor nas costas. Sei lá, problema. E aí quem que jogou na zaga fui eu. Quem que ia jogar na zaga no dia seguinte sou eu. Eu fui e joguei nesse jogo, a gente ganhou contra o time da 2ª divisão da Alemanha na época. Eu dei uma assistência e fiz um gol. A gente jogou de 7-2 e, mais uma vez, minha vida começou a mudar. Aí eu fui, fiz todos os amistosos como titular e eu tava em junho fazendo um jogo para 300 pessoas na 3ª divisão da Áustria. Aí no final de julho, começo de agosto, eu tava jogando qualificação de Champions League contra o Fenerbahçe para 50 mil. Então, assim, foi algo assim que mudou completamente, assim, tudo, né? Então ali eu comecei a jogar e no final das contas foi a temporada que eu mais joguei. Até hoje, eu joguei todos os jogos, todos os minutos, o treinador me amava, me deixou todos os jogos e tudo mais. E finalizei aquela temporada e loucura, né? Depois de 3 meses dessa renovação, eles já queriam renovar de novo, porque eu tinha feito só 2 anos de contrato. E no final, aí para finalizar mais ou menos essa primeira parte do Red Bull Salzburg, no final desse ano, o meu treinador foi transferido pro Bayer Leverkusen. E aí ele comentou comigo, ele falou, eu tô no Bayer Leverkusen, eu sei que seu contrato acaba daqui a 1 ano. E no futebol você sabe, 6 meses faltando para acabar o contrato, você pode assinar com o novo clube. Falou, se você tiver interesse, eu quero que você vá pro Bayer Leverkusen. E aí eu esperei mais 6 meses e assinei com o Bayer Leverkusen. Por 4 anos. 4 anos. E aí é a loucura, né, que eu sempre falo, né? Aí só rapidinho, depois chegando no Bayer Leverkusen, né? Então eu lembro que eu tava em novembro de 2012, eu fui visitar meu empresário que morava em Barcelona, eu fui visitar o Camp Nou. Sim. Como visitante normal. Claro, Joguei na 3ª divisão da Áustria. Aí, mais ou menos em setembro de 2015, 3 anos depois, eu tava dentro do Camp Nou. Putz, cara. Treinando, lá um dia antes do jogo de Champions, né? E na época tava o Neymar lá, tava o Messi, tava o Suárez, tava toda essa galera. Acabei não jogando, fiquei no banco e tudo mais, mas assim, pra mim aquilo lá foi algo assim... O futebol é um negócio absurdo, né? A vida se transforma muito rápido e comigo foi assim. E lá no Bayern, como foi? Então, aí no Bayer Leverkusen, o primeiro ano eu sabia que ia ser um ano de adaptação, e principalmente logo que eu cheguei, né? Eu senti sim, né? Hoje, olhando para trás, eu senti uma diferença que em termos de físicos mesmo, né? Eu não achava que eu estava numa parte física boa quando eu cheguei, não porque eu relaxei, mas simplesmente porque eu não sabia, não tinha parâmetro. Como eu falei, há 2 anos atrás eu estava jogando 3ª divisão, depois joguei no profissional do Salzburg e tudo mais, mas assim, a diferença física era grande do Red Bull Salzburg onde eu tava para o Bayer Leverkusen, né? Então acho que me custou um pouco nos primeiros meses, mas tudo bem, mas depois eu joguei pouco. Mas depois eu acho que eu finalizei bem, eu finalizei jogando, né, os últimos 6 meses desse primeiro ano no Bayer Leverkusen. A gente classificou em terceira, a gente foi direto para a Champions League e tudo mais. Só que daí chegou o segundo ano, e eu, como falei, eu sempre tive uma relação muito honesta com esse treinador meu, que era o Roger Schmidt. E eu sempre falava pra ele, treinador, se você não tem a minha intenção de me usar, eu tô aqui. Mas se você, por acaso, você vê em algum momento que você tá difícil aí pra você me colocar, me fala que eu sou emprestado, não tem problema nenhum. Assim, eu prefiro honestidade do que ficar me enganando, né? E ele foi muito honesto, ele falou assim, André, você vai... Esperou, tava meio que no final da pré-temporada do segundo ano. Falou, você vai jogar comigo, mas talvez não tanto quanto você queira, porque eu te conheço. Eu sei que você quer estar sempre jogando. Então, se você achar que é melhor pra você ser emprestado, você vai emprestado. E aí eu fui e tomei a decisão de ser emprestado. Eu fui pro Mainz 05. Uma cidade que era umas 2 horas de lá. Também jogava a primeira divisão da Alemanha. E só que logo eu cheguei, já fiz um amistoso e já me lesionei. Putz. Já fiquei 2 meses parado, lesionei a panturrilha. Uma das raras, graças a Deus, por incrível que pareça, essas duas foram as 2 maiores lesões que eu tive. Mas foram aí. E aí eu não joguei nos primeiros 2 meses. E aí eu fiquei a segunda metade, que foi boa pra mim de novo. Eu terminei bem, terminei jogando e tudo mais. Só que acabou aquele ano, foi bom pra mim de experiências, né? Não foi tão bom quanto esperava porque eu lesionei. Mas, mais uma vez, eu retornei pro Bayer Leverkusen.
E você já tava no Só que outro meu campeonato já, né? Exato. Outra Só que rotação. e é loucura, né? E eu joguei com o mais contra o Bayer Leverkusen do meu treinador. E a gente ganhou. Esse jogo foi um dos jogos que quase que selou a demissão dele depois do Bayer Leverkusen. Então, quando eu retornei pro Bayer Leverkusen, ele já não tava mais lá. Entendi. E aí, nos últimos 6 meses daí quando eu voltei, na terceira temporada com o contrato com o Bayer Leverkusen, aí pra mim foi o pior momento possível, assim, um dos piores da carreira, porque eu achei que foi muito desrespeitado pelo treinador, de forma geral, assim. Eu sempre me considerei alguém que nunca deixou de trabalhar, sempre se dedicou e tudo mais, e eu acho que a maneira como ele conduziu, sabe, ele me levava pra jogos, eu já não era um menino de 18, 19 anos, já tava com 25 anos, ele me levava pra jogos e me cortava minutos antes do jogo, sabe? Fazia eu aquecer, mesmo eu sabendo que eu não ia jogar, nem pro banco, né? Então, umas coisas assim que foi um momento complicado, assim, porque eu falei, eu me senti muito desrespeitado nesse sentido, que eu falei, não precisa me levar para jogo, não precisa, claro que eu quero, obviamente, mas eu me esforçava de tal maneira que eu acho que eu merecia mais respeito, né? Então, nunca desrespeitei ele nem nada, e mesmo assim, não sei a troco do por que ele fazia isso, mas me excluiu completamente, assim, da visão dele, né? Até tive uma conversa com ele logo no começo da temporada, perguntando como ele me via, né? Se eu tava nos planos dele ou não. Ele falou, não, você, tem os 2 titulares, mas você vem logo atrás, né? Logo depois é você. E no dia seguinte teve a primeira convocação e o zagueiro que ele disse que estava atrás de mim tava na escalada e eu não, sabe? Então, umas coisas assim que eu achei que foi muito desrespeitado nesse sentido que, obviamente, abala a sua questão mental, né? Igual eu falava todo dia pra minha mulher. Falei, eu saía todo dia com disposição. Falei, não, hoje vai ser diferente. Hoje ele vai olhar pra mim. Aí eu vou estar todo dia triste. Esse pra mim é o pior sentimento que qualquer pessoa pode receber, de não ser visto. Né? Aí uma coisa é ele falar, tudo bem, eu estou vendo seu esforço e tudo mais, mas segue na luta, não tá fácil. Surgiu uma oportunidade, eu vou tentar te colocar, algo do tipo. Mas acho que a maneira como tava sendo conduzido, eu falei, eu nunca desrespeitei ele, nunca fiz nada de ruim. Eu acho que foi muito difícil pra mim naquele momento, né? Então, foram os últimos 6 meses lá, eu joguei coisa de 30 minutos em 6 meses. E aí eu falei que ali acho que era o fim do meu ciclo ali no Leverkusen. E ainda surgiu, graças a Deus, novamente o interesse do Salzburg em me recuperar. E aí, uma vez que surgiu o interesse, eu falei, é isso mesmo que eu preciso, voltar, né? E vou voltar. E aí, até falaram, o diretor na época falou, André, se quiser a gente te empresta de novo e tudo mais. Eu falei, não, pra mim não faz mais sentido ficar aqui. Acho que eu já tentei, acho que deu o que tinha que dar. Obrigado por tudo e acho que é hora de eu seguir meu caminho de novo. Aí você volta, então tá com 25 ainda? Aí eu volto 25 para 26, né? Janeiro, 25 para 26. E aí aquelas coisas do futebol, mais uma vez, né? Que eu tava como eu falei, 6 meses joguei 30 minutos e os outros 6 meses eu fui titular absoluto. Nesse foi meu jogo 100, da peruca. Tá. Né? Eu fiz e ainda naquele jogo, o jogo tava 1-1, no último lance do jogo eu fiz um gol de cabeça. Putz. Então, assim, pra coroar, né? Então, que legal. Foi um retorno já em grande estilo. Então eu joguei titular todo esse tempo. E aí no final dessa temporada ainda a gente foi pra semifinal inédita com o Red Bull Salzburg da Liga Europa. Então a gente passou pro 8º final, acho que foi 16 avos final, que foi que eu peguei. Real Sociedad, passamos. Depois pegamos o Borussia Dortmund, passamos. Aí pegamos a Lazio. A Lazio a gente perdeu 4-2 fora de casa. Aí em casa a gente ganhou de 4-1. Cara. Então foi um jogo épico também. E por último a gente pegou o Olympique de Marseille. Perdemos 2-0 fora. Aí ganhamos 2-0 em casa. Só que na época tinha a questão do gol fora, né? A gente foi pra prorrogação. Aí eles fizeram o gol no minuto, acho que 115. Fizeram 2-1. Aí a gente foi desclassificado. A gente tava um passinho ali de ter ido pra final da Liga Europa. A gente tinha um timaço, né? Muitos jogadores bons. E aí, então, eu tava de 6 meses antes mal jogar pra 6 meses depois finalizar o ano campeão austríaco. A gente foi vice da Copa. Campeão austríaco, vice da Copa, mas na semifinal da Liga Europa. Cara. E aí, fechei esse ano aí, né?